Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo sobre espectroscopia eletrônica na região do ultravioleta visível, esta é a parte 3. Neste vídeo, nesta aula, nós vamos estudar sobre a aplicação das regras de Woodward-Fizer para calcular, para prever o comprimento de onda máximo, ou seja, o lambda máximo, para dienos conjugados substituídos. As regras que nós vamos começar a apresentar aqui agora começaram a ser desenvolvidas pelo químico americano Robert Burns Woodward. Woodward foi um dos mais brilhantes químicos orgânicos do século passado. Ele, de fato, era um gênio, desenvolveu e realizou a síntese de muitas moléculas extremamente complexas, e por conta do seu trabalho ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Química em 1965. Um outro químico que contribuiu para esse tipo de trabalho foi Louis Frederick Fizer, também químico americano, professor da Universidade de Harvard. Fizer, além das contribuições na área de síntese orgânica, deu muita contribuição na área do ensino e publicou muitos livros importantes, uma coleção de reagentes em síntese orgânica, conhecida como Fizer em Fizer. Enfim, em 1941, Woodward já estava sintetizando moléculas complexas e ele não tinha à sua disposição, como nós temos hoje, vamos estudar, técnicas como ressonância magnética nuclear, espectrometria de massas e infravermelho. O que ele tinha era espectroscopia no ultravioleta, e para tirar o máximo proveito dos dados obtidos, como a gente tem apresentado, ele desenvolveu uma série de regras empíricas para fazer a previsão, para calcular o valor do comprimento de onda de máxima absorção, ou seja, o lambda máximo, para dienos substituídos. Essas regras foram posteriormente modificadas por Louis Fizer, e nós vamos apresentar essas regras para vocês nesse vídeo. Posteriormente, devido ao sucesso alcançado com o poder de previsibilidade dessas regras, e com isso a capacidade de interpretação dos espectros, outras regras foram estabelecidas para diversas outras classes de substâncias, como compostos carbonílicos alfa-beta insaturado, compostos aromáticos e outros. Eu chamo a atenção que são regras empíricas, baseadas na análise de espectros no ultravioleta de centenas e centenas de milhares de substâncias, e que, embora úteis, as regras apresentam limitações, conforme nós veremos. Você, aplicando essas regras, fará o cálculo previsto para uma determinada banda de absorção, e, obviamente, que você vai encontrar diferença entre o calculado e o experimental, porque o calculado é baseado numa tabela de dados que corresponde à média de valores estabelecido pelos proponentes das regras. Depois de analisar centenas de espectros, Woodward construiu essa tabela que eu vou explicar para vocês o funcionamento, certo? Você tem aqui o valor básico, valores básicos, tá? Em nanômetros, e aqui você tem uma série de termos que eu vou explicar. Por exemplo, dieno acíclico. Dieno é um sistema que tem duas ligações duplas conjugadas, tem que ser conjugadas, tá? Se não for conjugada, não entra nesse cômputo aqui. Um dieno acíclico, o valor básico para a absorção dele é estabelecido aí por Woodward como sendo 217. Esse valor varia um pouquinho de uma referência para outra. Isso aqui, olha, embora tenha uma unidade cíclica, 2 ciclos aqui, você tem uma parte do sistema que não faz parte de anel algum. Então, isso aqui não é um dieno. Isso aqui é um dieno acíclico, tá? Vamos ver o que é um dieno heteroanular. Um dieno heteroanular é um sistema em que você tem 2 anéis. Observe que eu estou colocando anéis de 6 membros. Essas regras valem para anéis de 6 membros. Anéis de menores, como 5 e 4, devido à tensão do anel, os valores de absorção são diferentes.
E por que que essas regras são sempre baseadas em anéis de 6 membros? Porque nessa época, na década de 40, muitos produtos naturais que eram estudados, especialmente os esteroides, eles são constituídos por anéis de 6 membros. Como são regras empíricas, elas valem para esse tipo de situação. E se é um dieno, você tem dois anéis, A e B, uma ligação dupla está no anel A e uma ligação dupla está no anel B. Uma outra situação que você pode observar aqui, olha, você tem uma dupla no anel A, outra no anel B, em posições diferentes, e você tem essa situação também, que você tem dois anéis, e cada ligação dupla está também em um anel. Você observa que essa ligação dupla, ela está sempre nessa conformação, né? Em que uma dupla, até nessa forma de zigue-zague, observa bem aqui. Depois eu vou mostrar quando ela fica em outra conformação. Vamos passar então para o dieno homoanular. O dieno homoanular é quando você não necessariamente tem dois anéis, mas eu mantive a representação dos dois anéis A e B para ilustrar, mas agora as duas ligações pertencem ao mesmo anel. Você observa aqui que elas já fazem já estão nessa forma, olha, que nós chamamos, aqui não dá para chamar de conformação S-cis, no slide posteriormente eu chamo a atenção disso. Você observa que a disposição das duplas agora é diferente, tá? Então, o valor de absorção é bem mais elevado. O dieno heteranular e o dieno acíclico, você observa que isso aqui está na forma de zigue-zague, esse está na forma de zigue-zague, esses valores têm uma pequena diferença, mas em alguns livros aqui até aparece também 215, por exemplo, muito próximo, que é muito parecido. Aqui você ainda tem um outro dieno homoanular, as ligações duplas não necessariamente têm que estar nessa posição que eu indiquei aqui, mas elas têm que estar sempre com essa forma aqui. Vamos chamar assim uma forma em U, se você entender melhor, olha. E aqui você tem um outro arranjo também, olha, em que também é um dieno homoanular. Tem várias disposições diferentes, mas desde que elas estejam nessa forma, tá? Observa esse dieno. Você tem duas representações aqui, nessa forma e nessa forma. Nós denominamos essa conformação de S-trans e essa conformação de S-cis. Nós usamos os prefixos trans e cis para designar estereoquímica de alquenos. Nesse caso, antes do trans vem a letrinha S, porque nós estamos nos referindo em relação a essa ligação sigma. Você observa que em relação a essa ligação sigma, você tem essa ligação dupla apontada para um lado dessa linha e essa outra linha apontada, essa dupla apontada para o outro lado, tá? Em relação a essa linha que corresponde a um plano que passa aqui. Então, essa ligação sigma pode sofrer rotação, como qualquer ligação sigma. Ao sofrer a rotação, as duas ligações aqui, elas podem estar próximas, ou seja, no mesmo lado em relação a esse plano, tá? Então, essa denominação de S-trans e S-cis é porque esse arranjo das ligações duplas, ele é diferente em relação à ligação sigma. Por conta da repulsão entre átomos de hidrogênio, nesses dois casos, ou outros grupos que eventualmente estejam aqui, a conformação S-trans, ela é predominante, tá? E o lambda máximo de absorção, nesse caso, é 217 nanômetros, e o epsilon máximo, apenas para dar uma indicação, é de 10 a 20 mil. Você observa que a conformação S-trans, ela é muito parecida com o arranjo das ligações duplas no dieno heteranular, e a S-cis, ela é muito parecida com o dieno homoanular, tá certo? Existe uma diferença no valor de absorção, como nós vimos na tabela anterior. Continuando, nós temos, além dos valores básicos, nós vamos colocar agora vários incrementos, tá? Por exemplo, um dos incrementos muito comuns é uma ligação dupla estendendo a conjugação. Observe aqui,
Você tem os dois anéis A e B, como antes, duas ligações, um sistema heteroanular, mas você tem aqui uma outra ligação que está conjugada. Então, o sistema agora, ele tem três ligações conjugadas. Nós vimos nos vídeos anteriores que quanto mais estendido é o sistema, maior é o valor de lambda máximo. E para cada ligação dupla que estende o sistema, tá, você deve acrescentar 30 nanômetros. Tá? Você observa que tem aqui, então essa é a ligação dupla estendendo a conjugação. Agora, você observa aqui, essa também tem uma outra ligação dupla, mas aqui tem um carbono sp3 e aqui tem um carbono sp3. Isso aqui é uma ligação dupla isolada, é um outro cromóforo, então esse sistema tem dois cromóforos, mas esse cromóforo aqui, ele absorve abaixo de 200, deve absorver em torno de 170. Então é transparente acima de 200, não nos interessa. Então, dupla estendendo a conjugação, tá? Elas têm que estar, de fato, conjugada com o sistema. Que ela é uma dupla isolada, não conjugada. Eu chamo a atenção, como eu já mencionei, que essas regras funcionam razoavelmente bem, tá? Quando você tem esses anéis de 6 membros, e para sistemas conjugados com até 4 ligações duplas. Quando passa de 4, você já começa a ter mais desvios. Além disso, eu também mencionei, reforço, tem aqui um asterisco, olha, esse valor de 217, em algumas referências para dienos, esses valores para dienos acíclicos e heteranulares, eles aparecem como sendo 214 ou 215. Observa que são valores obtidos a partir da média de muitas medidas. Então, dependendo da média dos valores, para obter essa média que os autores empregam, você tem aí 214, 15 ou 17. Outro termo que aparece sempre, que é um conceito que deve ser bem compreendido, é uma ligação dupla exocíclica. Observe esse sistema aqui. Você tem os dois anéis A e B, não necessariamente tem que ter dois, eu vou continuar representando com os dois, aqui nesse caso, e aqui você tem uma ligação dupla. Eu coloco esses dois pontinhos para destacar os dois átomos de carbonos com hibridação sp2. Você observa, eu coloco aqui um círculo, que os dois átomos de carbono da dupla pertencem ao anel. Então, nós temos o que nós chamamos de ligação endocíclica. Observe esse caso aqui. Coloca um anel só, poderia ter sido os dois anéis. Aqui está um átomo de carbono da dupla, aqui está o outro átomo de carbono da dupla. Você observa que quando você passa um ciclo em torno dos átomos de carbono do ciclo, um dos átomos do carbono da dupla não está fora do ciclo. Você observa que a dupla está apontando para fora do ciclo. Então, essa dupla é chamada de exocíclica. Exo quer dizer, é um prefixo que indica para fora, e endo é um prefixo que indica para dentro. Aqui nós temos um outro sistema com dois anéis A e B. Em relação ao anel A, você observa que essa dupla é exocíclica, pois um dos átomos pertence ao anel A e não pertence ao anel A, e o outro não pertence. Em relação ao anel B, a mesma situação ocorre. Este átomo de carbono aqui apontado pertence ao anel B. Se você imaginar um círculo aqui agora, eu não coloquei, o outro átomo está fora do anel. Então, essa ligação ela é exocíclica em relação aos anéis A e em relação ao anel B. Para cada dupla exocíclica, você deve acrescentar nas suas contas, tá, o valor de 5 nanômetros. Então, para esse caso aqui, bom, aqui não é o caso, porque aqui não é um sistema dieno. Estou só mostrando o conceito e depois vão aparecer. Então, no caso tenha aqui uma outra ligação dupla, você vai acrescentar, além do valor básico, tá, do dieno, você vai acrescentar mais 10 nanômetros, porque para cada vez que a dupla é exocíclica, você acrescenta 5. Observe esse sistema aqui, tá?
com 4 anéis, 1, 2, 3, 4. Essa dupla aqui é exocíclica em relação a B. Essa dupla ela é exocíclica em relação ao anel A e em relação ao anel C. Essa dupla é exocíclica em relação ao anel B e em relação ao anel D. Portanto, no cômputo do valor de lambda máxima, você deve acrescentar 5 vezes esse valor 5, 25 unidades, porque você tem 5 contribuições exocíclicas neste caso. Então é importante que você entenda o conceito de ligação exocíclica e é importante que ao observar uma fórmula como essa, você identifique quantas vezes cada ligação é exocíclica em relação a algum anel, tá? Então, mais uma vez, esta ligação aqui, onde eu estou apontando, ela é exocíclica em relação ao anel B. Esta dupla aqui do meio, olha, você observa que ela é exocíclica em relação ao anel A e ela é exocíclica em relação ao anel C. E essa aqui ela é duplamente exocíclica em relação a B e em relação a D. Como nesse caso aqui, essa dupla ela é duplamente exocíclica, uma vez em relação a A e uma vez em relação a B. Outro termo que é muito importante, que deve ser entendido, é a presença de substituinte alquila ou resíduo de anel. Eu indico para você aqui o butadieno e acrescentei todos os átomos de hidrogênio do butadieno. Então, o butadieno ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, todas as vezes que em vez de um átomo de hidrogênio, tá, nos átomos de carbono sp2, existir um grupo alquilo ou uma ligação pertencente a um anel, você vai acrescentar 5 unidades aqui. Ou seja, aqui nós estamos colocando os contribuintes agora, que nós chamamos de alquissócromo, né? Porque o grupo alquilo não absorve no ultravioleta, mas vai deslocar de 5 nanômetros, vai causar um deslocamento batocrômico na banda. Então, observa esse aqui. Esse aqui é um dieno, tá? Como o butadieno, mas aqui agora eu tenho um grupo alquila, tá? Esse átomo de hidrogênio aqui, nesse butadieno, ele está substituído por esse grupo etil. E esse outro átomo de hidrogênio, neste carbono, também não está presente. Aqui você tem hidrogênio, 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 hidrogênio. Então, você tem 2 grupos alquilas, 2 substituintes alquilas. Então, o valor do epsilon máximo para esse composto aqui, para o dieno acíclico é 217. Então, esse de cá deve absorver em 217, mais 5, mais 5, 227. Você tem desse composto em relação a esse, um deslocamento batocrômico na banda causado pelos substituintes alquila. Observa esse caso aqui agora. Aqui você não tem grupo alquil presente. Não tem grupo metil, não tem grupo etil, mas você observa que essa ligação dupla aqui agora, esse dieno, aqui tem um átomo de hidrogênio e aqui tem um átomo de hidrogênio apenas. Você tem o seguinte, nesses pontos marcados, tá, o que está ligado ao carbono sp2 é uma parte do anel, que nós chamamos de resíduo de anel. Então, você observa aí claramente marcado que existem 4 resíduos de anel. Tá? Em outras palavras, esse dieno, ele tem um átomo de hidrogênio nessa posição e um átomo de hidrogênio nessa posição. Os outros átomos de hidrogênio estão aqui, foram substituídos por parte do anel. Tá? Então, você vai acrescentar 1, 2, 3, 4, você tem 4 resíduos de anel, então o valor do dieno aqui, o valor do lambda máximo, nós vamos calcular, você vai usar o valor básico para dieno heteroanular e vai acrescentar mais 20 unidades aí. Aqui você tem um sistema um pouco mais complexo, você tem um trieno, tá? Mas você não tem, esse componente aqui é um dieno heteroanular, tá certo? Com uma dupla estendendo a conjugação, com várias ligações C dupla C exocíclicas, e você tem aqui, olha,
Olha quantos resíduos de anel, tá? Toda vez que você tem uma parte do anel ali na dupla, você conta como um resíduo. Você tem um resíduo aqui, um outro resíduo, um terceiro, um quarto resíduo, um quinto resíduo, um sexto resíduo. Então, são 6 resíduos de anel. Você vai acrescentar 6 vezes 5, 30, tá? Nanômetros ao fazer o cálculo. E aqui você tem mais 2 substituintes alquila. Chegando aqui quase ao final da tabela, nós temos ainda vários grupos polares que eu destaco aqui em vermelho. Tá? Ligado ao sistema conjugado, pode existir vários grupos, como um grupo acetil, um grupo alcoxi, cloro, bromo, amina, SH. Então, observe esse sistema conjugado, tá? 1, 2, 3, 4. Além de 2 ligações duplas estendendo a conjugação, você tem aqui, olha, um grupo cloro e um grupo metóxi. Para o cloro você acrescenta 5, para o metóxi você acrescenta 6. Caso fosse aqui etoxi, propóxi, OR, você acrescentaria os mesmos 6. Tá? Então aqui nós temos 2 grupos polares e eles têm que ser computados em função dos valores apresentados na tabela. Esse é um outro sistema, um outro dieno. Aqui você tem um grupo metóxi. Observe que nesse caso o metóxi não faz parte do sistema conjugado. Portanto, o metóxi não vai ser computado, você não vai acrescentar nenhum valor. Você vai considerar o sistema conjugado, esse metóxi está fora da conta. E para terminar, aqui, correção do solvente. Se você fizer isso num solvente como etanol, ou fizer em espectro em água ou em outro solvente, não tem correção para o solvente, tá? Você pode obter em 2 solventes diferentes que o valor obtido vai ser mais ou menos o mesmo. Bom, eu vou ilustrar agora exemplo de aplicação dessa tabela. Você tem aqui um composto, tá? Em que você tem 3 anéis, tá? Um grupo carboxílico, que também é um cromóforo, tem a sua absorção característica, mas vamos focar aqui nesse sistema dieno. O valor base, isso aqui é um dieno homoanular, tá? Dieno homoanular 253, tá? Agora você observa que ligado a esse dieno, você tem aqui ou resíduo de anel ou substituinte alquila. D é um substituinte alquila e você tem 3 resíduos de anel. Então, 3 vezes 5, 15, com mais 1 vezes 5, 5. Tá? Você tem, no total, 4 substituintes aqui nesse sistema insaturado. Tá? Além disso, você observa, tá? Você observa que aquela ligação ela é exocíclica em relação ao anel, a este anel aqui, olha. Ela está, um átomo de carbono pertence ao anel, o outro átomo de carbono não pertence ao anel. Então, ligação dupla exocíclica mais 5. O valor calculado é 278. O valor observado é 276, bem próximo, tá? Então, isso faz com que seja possível você distinguir esse isômero de um outro em que a ligação dupla está em outra posição, por exemplo, tá? Aqui está o valor de epsilon também observado, 12.700, como eu disse, essa corresponde a uma transição, essa banda corresponde a uma transição pi estrela, uma banda conjugada naquela simbologia que nós já mostramos, e geralmente essas transições, elas apresentam uma alta probabilidade de ocorrência, portanto, com valor de epsilon muito intenso. Este é o exemplo que nós acabamos de calcular, tá? Um dieno tricíclico. Você observa que o valor calculado de 278 nanômetros é muito próximo ao experimental, como nós acabamos de mostrar. Observe o composto 1, que é um isômero do composto 2, muito parecido. A diferença está nas posições das 2 ligações duplas, tá?
Seus espectros no infravermelho, os seus dados físicos devem ser bem parecidos, tá? Mas a espectroscopia no infravermelho, no ultravioleta, vai mostrar uma diferença significativa entre os dois, tá? Você tem aqui, como no caso anterior, 3 resíduos de anel e um substituinte alquila, que é o D, tá? Como no caso anterior, você também tem uma ligação dupla exocíclica. Só que o sistema aqui é um dieno heteroanular, aqui é um dieno homoanular. Por conta disso, o valor base é 214 e não 253. Então, nós temos 3 resíduos de anel, um grupo alquila, uma ligação exocíclica. O lambda máximo 239, o experimental 241, o epsilon 26.636, tá? Então, você observa aqui que compostos muito parecidos provavelmente serão difíceis de serem separados um do outro, mas o espectro ultravioleta permite uma distinção entre eles de uma forma assim muito tranquila sem deixar qualquer dúvida. Tá? Daqui você vê o poder dessa técnica nessa época em que essas estruturas desses compostos estavam sendo elucidadas. Existem limitações para o uso dessas tabelas, desses cálculos, mesmo para compostos com anéis de 6 membros, tá? E essas limitações, esses desvios dos valores de lambda previstos, tá? Tanto para dienos como para trienos, eles podem ocorrer devido à inexistência de coplanaridade no cromóforo. E essa inexistência pode ser devido a efeitos estéreos ou devido à tensão no anel. Embora aqui você tenha um anel de 6, existe aqui um anel de 4 também, olha, 1, 2, 3, 4. Isso causa tensão. Se você aplicar aquelas regras, empregando o valor de 217 aqui, você tem uma ligação dupla exocíclica, você tem 2 resíduos de anel, 232, o observado 245, bem distante, tá? Em função dessa tensão toda aí. Aqui tem um outro exemplo, tá? Se você considerar 217, que é um dieno acíclico, mas observa que 217, esse sistema está na conformação S-cis, se a gente puder dizer assim, né? Porque, na verdade, não tem como mudar de conformação, mas está nessa forma S-cis. 2 resíduos de anel, A e B, estão aqui, 2 duplas exocíclicas, isso dá 237, o valor observado é 220. Ou seja, está muito fora, tá? Esse valor aqui está muito acima desse observado, este cá está abaixo do observado, os valores são fora do esperado e não dá aqui para fazer uma previsão. Existem também desvios no caso de bifenilas, uma série de outros, sempre quando houver a inexistência de coplanaridade. Estamos chegando ao final sobre essas regras para dienos e, como eu disse anteriormente, elas podem ser aplicadas bem até trienos, tetraenos, mas quando você tem polienos, nós já mostramos, quando você tem muitas ligações duplas, o sistema acaba que absorve na região do visível. E, nesses casos, essas regras não se aplicam. Como eu disse, elas foram desenvolvidas considerando os valores experimentais obtidos para centenas de milhares de compostos, mas elas não são aplicáveis. No caso de sistemas polienos conjugados, tá? Outras regras, e aqui no caso especificamente até uma equação foi desenvolvida por Fizer e seu colaborador Kuhn, onde ele encontra essa equação bastante complexa, tá certo? Para aplicação em sistemas conjugados. Você tem nessa equação que o lambda máximo é igual a 114 mais 5m mais n vezes 48 menos 1,7 n
menos 16,5 R endo menos 10 R endo. Ou seja, é simplesmente uma equação onde encontrou-se parâmetros para ajustar uma infinidade de dados. N é o número de ligações duplas conjugadas. M é o número de grupos alquilas ou semelhantes ligados ao sistema conjugado. O mesmo conceito que nós já vimos antes, os efeitos são os mesmos, mas os parâmetros são diferentes. R endo é o número de anéis com ligações duplas endocíclicas no sistema conjugado. Já vimos o conceito de ligação endo. R, o número de anéis com ligações duplas exocíclicas. Já vimos o conceito de ligação exocíclica. Tá? E o epsilon máximo é igual a 1,74 vezes 10 elevado a 4, N, que é o número de ligações duplas conjugadas. Lembra que nós dissemos, tanto o lambda máximo quanto o epsilon máximo, eles aumentam em valor à medida que o sistema fica mais estendido. Eu pego para vocês aqui dois espectros no ultravioleta. Estamos na região do visível, tá certo? 375, 550, na região do visível, de dois compostos, dois produtos naturais, o beta-caroteno e a criptoxantina. O beta-caroteno, eu já falei dele anteriormente e mostrei o espectro dele para vocês anteriormente. Tá? Aqui você tem essa curva 1, que é a curva cheia, corresponde à curva para o beta-caroteno apenas na região do visível. Nós mostramos anteriormente em outro vídeo que ele também absorve na região do ultravioleta. Tá? Você tem múltiplas bandas aqui, tem o máximo. Esse lambda máximo calculado empregando essa equação, tá certo? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ligações duplas conjugadas, tá? 453,3. O valor dessas três bandas principais, 425, 452, 478. Apenas uma banda é prevista, que é a banda de maior intensidade aqui. O epsilon máximo, 1,52 vezes 10 elevado a 5, 1,91 vezes 10 elevado a 5, pelo menos está na mesma ordem de grandeza. Você observa que, segundo o espectro, curva 2, corresponde ao espectro da criptoxantina, que é um composto muito parecido com o beta-caroteno, tá? A diferença é que tem aqui uma hidroxila. Essa hidroxila não está conjugada ao sistema, portanto, ela não vai interferir significativamente no espectro, de modo que, se você comparar os dois, são praticamente idênticos, olha, tá certo? E os valores máximos observados, 425, 450, 475, os valores calculados serão absolutamente os mesmos, porque o sistema cromóforo é o mesmo, tá? Então, com esse exemplo, eu termino essa apresentação mostrando que essas interpretações de espectro no ultravioleta, vocês encontram milhares de artigos na literatura, vários livros indicando aí como interpretar espectros para outras classes de compostos. Terminamos por aqui. No próximo vídeo, nós continuaremos discutindo esse assunto, apresentando exemplos do cálculo de lambda máximo para compostos carbonílicos alfa-beta insaturados. O princípio de análise é o mesmo que nós apresentamos aqui. Espero que você tenha compreendido. Caso tenha alguma dúvida, reveja o texto, reveja o vídeo. E até a próxima parte, a parte 4. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Aqui algumas referências para vocês aprofundarem o conhecimento, como sempre. É sempre bom estudar em mais de uma referência.